Olá. Olá, Débora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, deputado? Bom, Eu me desculpe chamo ter entrado Rian agora, Dias. mas eu estava numa ligação importante. Eu já tinha entrado, como não tinha começado, eu saí. E aí entrei numa ligação para resolver um problema, uma pendência, e acabei me atrasando. Fique Mas tranquila, estamos querida. aqui. Fique tranquila, querida. Boa Ok. noite, gente. Agradeço a todos a presença da nossa queridíssima deputada Olívia Santana, do PCdoB. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian Dias, sou o atual presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Deputado Manuel Novaes. E um dos nossos projetos são esses bate-papos que começou na semana retrasada. Esse é o nosso segundo bate-papo. Desde já agradeço a presença da nossa queridíssima deputada. Agradeço também a colaboração da escola e de todos os meus companheiros do Grêmio. E está comigo a minha querida amiga Lívia Silva, que está mediando esse bate-papo junto comigo. Lívia, que é a nossa diretora de Mulheres do Grêmio. Boa noite, Lívia. Boa noite, Rian. Boa noite, pessoal. Como ele já falou, me chamo Lívia. Eu sou a diretora de Mulheres do Grêmio e digo que é uma grande honra estar aqui, mais uma quarta-feira. Espero que esse projeto continue se estendendo aí durante o ano por muitas e muitas quarta-feiras. Agradecer também a queridíssima diretora Arlena, que está caminhando junto com o Grêmio, dando maior apoio a gente. Agora eu vou passar a palavra para a deputada se apresentar e falar um pouquinho desse nosso tema, o tema do bate-papo, empoderamento das mulheres pretas, e foi escolhido com a maior nitidez, abolado, e pensamos, nossa querida deputada, e não achamos ninguém melhor do que ela para poder falar desse tema. A deputada que é uma mulher preta, de luta, que está sempre na Câmara defendendo a todos nós. Agora eu passo a palavra para a senhora, deputada. Bom, eu quero primeiro saudar você, Rian, você, a Lívia, agradecer pelo convite que vocês me fizeram. Eu também sou membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, então, nesse momento, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, do Colégio Estadual Manuel Tavares. Quero saudar também a diretora, que está aqui. Eu não recebi o nome dela, mas sinta-se, diretora, cumprimentada por mim, que sou presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia. Hoje a gente teve uma agenda bastante ativa. Essa é a minha 5ª reunião do dia. Então, de fato, foi um dia bastante desafiador e muito produtivo também no que diz respeito às ações da nossa Comissão dos Direitos da Mulher. Eu sou a única mulher negra da Assembleia Legislativa, eleita em 2018. Eu lembro, inclusive, que quando eu fui eleita, foi um assombro grande, as pessoas ficavam se perguntando como assim? A Bahia, o estado de maioria negra, devia ser muito comum eleger mulheres negras para a Assembleia, mas não é exatamente assim que acontece. As mulheres pretas, como nós, nunca tiveram a oportunidade de se eleger para alcançar o mandato de deputado estadual na Bahia. Eu lembro que o jornal Estadão e também a Globo News, diversos órgãos de imprensa nacional fizeram matéria sobre a minha eleição aqui na Bahia. E eles fizeram uma pesquisa também na Assembleia para ver se era verdade mesmo ou se já havia outra mulher preta
sido eleita em outros momentos, mas o único registro no TRE de uma mulher autodeclarada preta, negra, é exatamente da nossa candidatura. E está lá também a galeria com as fotografias das deputadas, para quem quiser ver, e constatar que, infelizmente, nós temos uma desigualdade muito grande na distribuição do poder. E, embora sejamos um Estado de maioria negra, isso não se traduz em força política da população negra para a ocupação de espaços de decisão política, seja no parlamento, seja também no próprio judiciário. Claro que nós temos mulheres negras no Ministério Público, no Poder Judiciário, mas são sempre minorias, né? Desembargadora, nós tivemos 2 mulheres negras desembargadora, uma faleceu recentemente, portanto, é uma situação muito... é um vexame, na verdade é um vexame. Então, essa questão, esse desafio do empoderamento é um desafio que está para todos nós e para todas nós no século XXI. Eleger mulheres e eleger mulheres negras, já que a distribuição do poder, e no mês de março saíram diversas pesquisas, uma delas da União Parlamentar, né, que é um instituto mundial, que diz que as mulheres somam apenas 25% do parlamento no mundo inteiro. Então, ou seja, 75% dos parlamentares no planeta Terra são homens. Na Assembleia Legislativa, nós temos 63 deputados e deputadas. Mulheres, apenas 10. São 53 homens e 10 mulheres. Uma delas sou eu, que estou aqui nesse bate-papo com vocês. Então, é uma situação que prejudica a democracia, prejudica uma visão, não é, de oportunidades. Como que a gente vai decidir políticas públicas que possam beneficiar as mulheres, enfrentar a violência, se as mulheres são minoria, se as mulheres não têm poder, de fato, né, majoritário, para chegar no parlamento e dizer, olha, essa lei tem que ser aprovada. Por exemplo, nós temos na Assembleia um projeto do Fundo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E esse projeto não consegue sair do papel porque é sempre colocado em segundo plano, né? Nunca é tratado como uma prioridade para a maioria dos deputados. Então, governadores na Bahia sempre foram homens, quase a totalidade, homens brancos. No máximo, o governador mais negro que a gente já teve na Bahia é o governador Rui Costa. Então, imaginem que situação. Então, nunca se viu um homem negro ou uma mulher negra governando o nosso Estado. Então, Barack Obama ganhou a eleição nos Estados Unidos, todo mundo aplaudiu. Agora, Kamala Harris, ela é a vice-presidenta dos Estados Unidos, uma mulher negra. Inclusive, o conceito de negritude lá é muito mais elástico, mais amplo do que o conceito de negritude daqui, e ela, portanto, está na vice-presidência. Aqui a gente não consegue nem imaginar eleger um senador da Bahia negro. A gente nunca conseguiu eleger um senador. A gente tem um senador, Paulo Paim, que é o único, são 81 senadores, registrem esse número que é importante, e são apenas, e nós temos apenas um senador negro no Brasil, que é o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Deveria ser da Bahia, já que esse é o estado mais negro do país, né? E as mulheres que se autodeclaram negras,
Nós somos, de fato, muito poucas. Na Câmara dos Deputados, nós só temos 13 mulheres que se declararam mulheres negras, e somente 4 delas são realmente mulheres retintas, que são as pessoas que sofrem mais, porque no racismo no Brasil é um racismo que a gente chama de racismo cromático, é um racismo que, quanto mais negra é a sua pele, né, você é mais vulnerável, você tem mais chances de ser discriminado. Então, tem as pessoas que se autodeclaram pardas, porque são negras, sim, mas têm a pele um pouco mais clara, não tem o cabelo crespo, como o das pessoas pretas. Então, as pessoas pretas, elas são mais ofendidas, elas sofrem mais a violência racista do que as pessoas que também são pessoas negras, mas são consideradas pardas, de pele um pouco mais clara. Ela vai sofrer discriminação, vai sofrer com racismo, sim, claro, mas ela tem mais chances, mais oportunidades numa estrutura tão racista quanto a que nós vivemos no Brasil, do que pessoas que são pretas, que têm as características físicas com as evidências negras, né, de negritude mais ostensivas. Então, eu queria finalizar a minha fala dizendo que é, assim, um grande desafio. É muito importante que as estudantes, os estudantes, todas as escolas passem a debater com mais força a questão do racismo, a necessidade de a história da população negra entrar, sim, na sala de aula. A gente precisa conhecer a nossa história, que é um povo que não conhece a sua história como uma árvore que não tem raiz, já dizia Marcos Garvey. E a gente precisa, portanto, garantir um estudo, um conhecimento, até para que a gente possa se defender melhor, e porque as pessoas negras e brancas, as crianças, os jovens brancos, né, mais populares, pobres, que estão na escola pública, também precisam aprender que não são superiores aos seus amigos e amigas que são negras e negros. Então, por exemplo, o que aconteceu no Big Brother, de você ter o Rodolfo imitando o cabelo, né, de pessoas da pré-história e dizendo que parecia com o cabelo de João, é um ato de racismo. E foi muito importante a gente ver João se defender e Camila, não é, que também é participante daquele reality show, dizer: nós não aguentamos mais esse tipo de brincadeira, isso não é brincadeira, isso é bullying racista, não é? Isso é uma situação que não cabe, nunca coube, e agora menos ainda. Então, a gente não pode aceitar discriminações, a gente precisa educar, inclusive, a população, para que a população negra defenda os seus direitos, reaja diante de violências racistas, e para que as pessoas, de uma maneira geral, aprendam a não serem racistas, aprendam que é possível a gente viver em relações de igualdade. Então, nós temos esse desafio de empoderar as mulheres negras, tanto na política, como também em todas as áreas da vida social. A gente quer ver as meninas negras nas universidades, se formando em engenheiras, arquitetas, médicas, e todas as profissões que as mulheres negras quiserem. A gente precisa preparar os nossos estudantes, inclusive, para que eles possam sonhar, para que elas possam acreditar que elas podem. Menina preta não nasceu só para fazer trabalho braçal, para limpar a rua, para ser trabalhadora doméstica. Eu já fui faxineira, eu já limpei muito chão, eu fui faxineira de escolinha, por isso que eu digo que de escola eu conheço tudo,
porque eu já fui faxineira, já fui merendeira, já fui professora, já fui coordenadora pedagógica e já fui, em 2005, secretária de Educação de Salvador. E me orgulho muito de a gente ter feito a informatização total da matrícula. Foi na minha gestão que a gente acabou com aquelas filas que as pessoas dormiam, as mães dormiam nas portas das escolas em Salvador. Nós implantamos também o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, para as pessoas conhecerem a história positiva e não ficarem falando somente de navio negreiro, somente da escravidão, mas falar da resistência, da luta negra pela liberdade, das experiências em países africanos, dos mais diversos, que sejam experiências positivas. Então, a gente fez um trabalho muito forte nessa direção, construímos escolas, batizamos as escolas com nomes de pessoas que realmente são comprometidas com o bem comum, com o bem-estar da maioria da população, gente que realmente fez algo pela população de Salvador, e, portanto, eu cheguei até aqui na condição de deputada, já fui vereadora, hoje fui eleita pela primeira vez deputada, estou muito sentida, porque com a pandemia isso está prejudicando a vida de todo mundo, além de tantas perdas humanas, e hoje a Bahia bateu o recorde, 190 mortes somente no estado da Bahia. É muito triste, muito doloroso. Eu faço um apelo a vocês, se protejam, usem máscaras, fiquem dentro de casa, não vão para a rua fazer festa, vocês têm uma vida inteira pela frente, para fazer essa festa lá na frente, não tem que aglomerar agora, porque nós estamos perdendo muita gente, e não é justo, é muito doloroso, todo dia a gente enterrar entes queridos, amigas, amigos, que poderiam ainda ter muito tempo aqui no nosso planeta Terra. Então, eu peço proteção para vocês, muita luz no caminho de vocês, não é? Que Deus proteja todo mundo que está aqui, e me coloco também, claro, à disposição para a gente poder bater esse papo. Se tiver alguma pergunta, estamos à disposição para responder. Um abraço. Bom, né? É muito aprendizado, realmente, em pouco tempo de conversa, né? Peço desculpa pelo barulho que está aqui na minha rua, mas vamos tentando se comunicar assim do jeito que dá, né? Bom, a senhora falou aí que a senhora falou muita coisa importante, é claro, mas uma coisa que me toca muito sempre que eu vejo mulheres negras se colocando nesse lugar, que já atuou, né, nessa profissão, que é como professora, eu gosto de saber como foi a experiência, porque eu sou mulher, sou negra e tenho muita vontade de ensinar. Aí eu quero saber da senhora como foi, né? A gente não vê muitas pessoas sendo incentivadas a fazerem pedagogia, a fazerem licenciatura, seja lá em artes ou em alguma disciplina específica, né? As pessoas dão um pouco valor, né, para essa profissão aqui. Acho que não só aqui, né, mas aqui principalmente, que é o contexto que eu estou inserida, mas as pessoas dão pouco valor, e isso me dói, porque é uma coisa que eu vejo no meu futuro, mas ao mesmo tempo eu me vejo indecisa em relação a isso, ao que eu devo realmente escolher, porque a gente fica naquela dúvida, eu vou ser feliz com minha profissão ou eu vou passar fome? Claro que o professor não passa fome, mas a gente entende que o salário não faz jus à profissão, e tem toda a desvalorização do cargo e tudo mais, tem as questões raciais, tem alunos que, se você for dar aula em periferia, tem alunos que são mais complicados de lidar. Eu queria saber da senhora como foi, né, para a senhora ser professora. Então, foi a realização de um sonho. Quando eu tinha 12 anos, eu tomei a decisão que eu tinha que ser professora. Eu sempre achei uma profissão linda, e eu sempre trabalhei em diversas escolas. Eu trabalhei em escolas comunitárias, que é uma situação terrível, dramática, porque muita carência nas escolas comunitárias. Eu comecei meu trabalho como professora, eu enfrentei muita dificuldade, muito racismo. Quando eu era faxineira da escola Universo do Guri, lá na Pituba, né,
era uma escola particular. E eu passei no vestibular ainda quando eu estava fazendo a faxina da escola. E aí todo mundo me dava os parabéns, todo mundo queria saber quem foi a servente, porque era assim que estava na nossa carteira, a servente, né, que passou no vestibular. Mas no dia seguinte, o que é que eles fizeram? A diretora me chamou e disse, olha, você tem que decidir, Olivia, a gente precisa de uma faxineira que fique o dia todo, porque você tem que fazer a faxina, também você tem que servir a merenda, não é? Eu trabalhava na cantina lá, a merenda também, a merenda era paga, então a dona da escola explorava a cantina, então assim, eu limpava a escola, depois de manhã cedo, depois eu corria para a cantina para preparar a merenda, quando dava 10 horas, servia a merenda a quem fosse comprar. Aí no final da manhã, limpava a cantina toda, e depois saía para limpar as salas. Era o meu trabalho lá. Mas sempre que eu entrava numa sala de aula, eu ficava olhando para o quadro, maravilhada, e dizia, meu Deus, eu tenho que ser professora. Eu pegava o giz e ficava assim naquela viagem, sabe? Aquele amor, aquela paixão mesmo pela arte de educar. Mas quando a diretora fez isso comigo, foi terrível. Eu fiquei assim, muito abalada. Ainda bem que eu não desisti do meu sonho. Passar no vestibular era uma coisa assim extraordinária na época. Meu nome estava lá na lista do Jornal à Tarde, na lista de pedagogia. Então foi uma coisa assim impressionante, foi a maior conquista da minha vida. Foi essa conquista que abriu as portas para todas as outras. Então o que é que eu fiz? Eu disse, então, a senhora me demita, porque eu não vou abrir mão da minha faculdade. E ela me demitiu, me pagou meus tempos, eu paguei o barraco que a gente morava lá no Engenho Velho de Federação, paguei 2 meses de aluguel, e fui à luta procurar bico, procurar coisa para fazer. Entrei na universidade, fiquei batendo na porta de escolas, dizendo que agora eu fazia pedagogia. Eu passei a não usar mais a minha carteira de trabalho de servente, porque uma amiga minha falou, Olivia, é melhor você não usar mais essa carteira, tire outra carteira de trabalho, porque todo mundo que vê que você foi servente, ninguém vai querer te dar um emprego de professora. Aí eu tirei outra carteira de trabalho e fui à luta, mas era sempre não, nunca conseguia nada. Até que um dia eu consegui no meu bairro trabalhar uma vaga de professora de uma escolinha, que era Recanto dos Gatinhos, o nome dessa escolinha, e eu fui ensinar lá, eu ganhava metade de um salário mínimo. Fiquei super feliz da vida, e eu estudava e trabalhava, eu pegava, assim, 3 disciplinas pela manhã e trabalhava de tarde nessa escolinha, depois eu peguei disciplina de tarde e passei a trabalhar de manhã, e eu fui ali com metade do salário mínimo que dava só para pagar o barraco. A gente morava numa avenida de casas, num lugar assim bem pesado lá no Engenho Velho, e a gente, era um quartinho, era eu e manhã, e eu pagava aquilo ali, e a gente ficava se virando, o que comer, e as amigas de manhã do centro ajudavam, e a gente foi se virando. Então, assim, depois de muito tempo, é que aí sim eu consegui a minha primeira carteira assinada como professora, lá numa escola de educação alternativa, lá na Pituba também, na Rua das Dálias, com Ivone, era Centro de Arte e Educação Alternativa, que trabalhava com crianças, naquela época a gente chamava crianças especiais. Então, eu fui trabalhar com crianças que tinham síndrome de Down, autismo, e foi uma experiência incrível. Eu nasci para ser professora. Eu chego e me emociono, porque eu era louca por aqueles meninos e meninas, fazia bem meu trabalho, nunca fui demitida, eu sempre
me segurava naquelas oportunidades e me dava ali 100%, fazia meu trabalho, e eu consegui ganhar um salário melhor, já era tipo assim, um salário mínimo e meio, que eu ganhava como professora naquela época, aí já dava para pagar o aluguel, para fazer as compras do mês, pagar água, luz, já era outra situação. Então, continuei fazendo meu trabalho estudando, né, na universidade, passei a trabalhar também com as escolas comunitárias, eu fazia formação pedagógica de professoras comunitárias no subúrbio de Salvador, no Parque Florestal de Camaçari. Eu saía com uma sacola de livros daqui de Salvador, e eu ia para Camaçari, que ninguém queria ir para o Parque Florestal para fazer formação naquela época, nos anos 90. O Secup só pagava, eu tinha uma sina, viu? O Secup só pagava metade de um salário mínimo. E o Secup era o Centro de Educação e Cultura Popular. Era uma ONG, uma entidade que seguia os ensinamentos de Paulo Freire, e a gente fazia uma doação mesmo do nosso trabalho. Então, eu ganhava metade do salário mínimo e eu atendia 5 escolas. Uma dessas escolas era fora de Salvador. Ninguém queria ir para lá. Aí Normando Batista disse: Olívia, você topa ajudar, fazer a formação do Parque Florestal, senão nós vamos ficar sem nenhuma assistência. E eu me fiquei, fiz esse trabalho, me ensinou muito, me ensinou demais. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho um respeito enorme à escola pública e à escola comunitária. Eu tenho muito respeito a estudantes que estão lá na sala de aula. Então, eu coloco eles mesmo no centro. O centro é eles. E elas. O que a gente puder fazer por essas pessoas que são filhas de trabalhadores, é a filha da doméstica, é a filha do marceneiro, das trabalhadoras de limpeza pública. Então, a gente não pode olhar para essas pessoas e achar que escola pública é bico. É preciso lutar por valorização profissional, claro, e eu sempre estive atuando ao lado da luta dos professores e das professoras, mas eu também nunca abri mão. Quando eu fui secretária, eu procurei dar as melhores condições que eu podia, não é? E saí em alta da secretaria, graças a Deus, respeito das minhas professoras, minhas diretoras, foi uma experiência incrível também, mas eu cobrava, cadê, está em sala de aula, eu ia para dentro da escola, para saber se a aula estava acontecendo, porque eu sei o que a educação fez na minha vida, e eu não quero ver minhas meninas em sinaleira, entrando para o tráfico, porque perdeu a crença na educação, né? Eu quero que a gente dê caminho e se una ao nosso povo para buscar mais investimentos, apoios, mas sem nunca abrir mão do nosso povo preto que está na sala de aula precisando do melhor de nós. Então é isso, foi assim. O coração chegar aquece, né? Ai, meu Deus, o cachorro. Com certeza. O coração chegar aquece, porque eu também tenho muita vontade de ensinar, né? Desde que eu era pequenininha, assim, que eu entrei no colégio, eu queria, ajudar meus coleguinhas de turma. E eu fui crescendo e a vontade só foi crescendo dentro de mim. Eu tenho muita vontade. Inclusive, estou pensando em me inscrever no SISU para pedagogia, né? Para ver se eu consigo. Mas aqui... Vá mesmo. Eu vou. Mas mudando aqui um pouquinho, né? A gente percebe, né? No caso eu, como mulher negra, a senhora como mulher negra, e as mulheres negras que estão nos assistindo, que na maioria das vezes essa questão do racismo, né? Que a gente está falando de empoderamento, a gente tem que falar sobre racismo também. A questão do racismo contra nós, mulheres negras, pessoas negras no geral, mas principalmente contra nós, mulheres, porque por causa do nosso cabelo, da nossa forma de falar, se a gente fala alto, se a gente tem um tom de voz mais... que não é considerado normal, a gente é tida como arrogante, como grossa. Então, nós, mulheres negras, somos as primeiras a sofrer, né?
com esse racismo, principalmente dentro das escolas. É numa brincadeira, por causa do nosso cabelo, uma brincadeira por causa da nossa pele, por causa do nosso nariz, e a brincadeira por causa da nossa boca, por causa da nossa voz, por causa da forma que a gente se porta, né? E aí eu quero saber o que a senhora tem, né, para falar, como se fosse também um recado para as mulheres negras que estão assistindo, até para mim mesmo, né? Como se portar diante disso, né? O que ter como base para não desistir, porque quando a gente está nessa fase de estudar e a gente acaba sofrendo racismo, preconceito, a gente acaba sendo colocado de lado para escanteio por causa de nossas diferenças, né? Que não são diferenças ruins, né? O meu cabelo crespo é lindo, meu nariz largo é lindo, minha boca grande é linda, minha cor é linda, mas infelizmente quando somos pequenos não entendemos isso ainda. Pelo menos eu, quando eu era mais nova, eu estava sofrendo esse tipo de preconceito, de racismo, eu não tinha consciência. Eu não tinha consciência que minha pele era linda e que o meu cabelo era bonito, então eu alisava o meu cabelo, então maquiagem não tinha no tempo, mas eu não me sentia bem dentro de mim por causa dessas questões que acontecia mesmo dentro das escolas, porque eu sempre estudei em escola pública. Eu quero saber o que a senhora tem para falar sobre isso, sobre essas questões e como se portar diante disso, né? Porque muitas pessoas podem ter conhecimento do que fazer, mas outras podem não ter conhecimento nenhum, como eu não tinha naquele período. Então, primeiro que a gente tem que entender que essa sociedade, como é que o racismo funciona? Primeiro, nós estamos numa sociedade, Lívia, que o Brasil tem 521 anos. Desse tempo de formação do Brasil, nós tivemos mais de 350 anos de escravidão. Mesmo quando a abolição aconteceu, continuou relações de escravidão informalmente, que era aquela história de trabalhe para mim, que eu lhe deixo morar aqui no fundo da minha casa. Você não tinha jornada de trabalho, as pessoas não tinham salário. Então, isso foi ficando. A maior parte do tempo do Brasil, o negro e a negra foram escravizados. Nós construímos esse país. Então, a classe dominante, porque é uma luta de classes. Então, a história do trabalho, da classe trabalhadora, primeiro a classe trabalhadora era uma classe escrava. Depois, a classe trabalhadora passa a vir para o trabalho livre e assalariado. E esta classe trabalhadora, que no primeiro momento era quase 100% negra, não é? Porque você tinha o trabalhador negro escravizado, você tinha também trabalhadores indígenas que foram escravizados e dizimados, muitos mortos, né? Destruídos, e você tinha os trabalhadores brancos livres, que já eram uma porção menor, né? O cara que tinha um bar, tinha um armazém, tinha lá o cara que era branco, que tomava conta do armazém, que fazia a contabilidade, mas quem carregava no lombo toda a mercadoria, quem fazia o transporte, antes de existir o transporte público, por exemplo, né, por bonde, quem fazia o transporte de seres humanos era o corpo do homem negro, que carregava as liteiras, aquelas cadeiras, né, e saía para baixo e para cima carregando. Tinha pessoas que levavam, que saíam da Cidade Baixa e iam até a Vitória, levando pessoas no lombo. Eu quero, embora vocês sejam bem jovens, mas eu acho que uma das coisas que me salvou para eu estudar o que eu queria e ser bem-sucedida na universidade foram as minhas leituras. Então, eu sempre li muito, e não li porque a professora mandava. Eu lia porque eu queria aprender as coisas. Aqui em casa todo mundo lê muito. Minha mãe lê os livros dela, da religião dela, ela é espírita, então ela lê vários livros. Minha filha, eu criei minha filha lendo muito livro de história, então ela aprendeu a ler, e ela lê assim, tipo 50, 60 livros por ano. Nani lê, eu não chego nem perto,
dessa quantidade de leituras que ela tem. Mas eu procuro ler também, né? Leio 5, 6 livros, não é, por ano. E naquela época, mesmo pobre, mesmo no barraco, eu procurava estudar para conhecer as coisas. Então, eu queria até recomendar, tem um livro bem interessante, é um livro chamado A Greve Negra, de 1857. Recomendo às professoras, ao professor e às estudantes, não é? A vocês, mulheres estudantes, e meninos estudantes também, homens, não é, que estão aqui. A gente precisa conhecer a história para a gente ter condição de lutar melhor e se libertar. Então, nesse livro, a gente aprende muita coisa sobre o que é o racismo na Bahia e no Brasil, né? E a gente, portanto, passa a compreender esse tipo de tratamento, Olivia, que você traz agora. Você falou assim, porque a gente fala alto, a gente tem nosso jeito, a gente fala alto, porque isso tem a ver, eu já fui na África do Sul, já fui em Moçambique, já fui qual foi outro país africano que eu fui? África do Sul, Moçambique, já fui no Quênia. Então, tem uma coisa que é muito africana, né? Esse jeito, a gente é muito alegre, a gente é de dar gargalhadas, a gente não fica rindo assim, aquele risinho assim, né? meio riso, daquela repressão da época, né? Do colonial, que as mulheres precisam, né? rir com a mão na boca, assim, aquela coisa. A gente não, a gente sempre teve essa formação ancestral, da nossa ancestralidade. Para ser isso, a gente fala alto, a gente grita, a gente é assim. Os italianos também são assim. Os italianos são bem diferentes dos ingleses. Os ingleses são mais para dentro, os alemães não sorriem. Os alemães diziam que a Copa, não sorriem é exagero, né? Mas eles dizem assim, que a Copa do Mundo ajudou muito a eles serem mais extrovertidos. Era o que eles queriam ganhar com a Copa do Mundo, era exatamente essa coisa mais despojada, porque eles são muito fechados, eles são muito sérios. Mas os italianos são barraqueiros, falam alto, gritam, entendeu? Eles falam mesmo, é o jeito dos italianos serem. Tem povos que são mais assim, mais abertos, tem povos que são mais para dentro. Isso não pode ser transformado em inferiorização da gente. Porque eles são assim porque são mal educados, não prestam, não sei o quê, são inferiores, nós somos superiores, porque a gente fala baixo, porque a gente é educado. Não podemos confundir formação educacional, não é? O acesso à educação é uma coisa, e o traço cultural de um povo é outra coisa. O povo brasileiro, de uma maneira geral, é um povo extremamente extrovertido. Negros, brancos são muito, muito mais abertos. Essa contribuição, né, para sermos assim, tem muito a ver com a contribuição dos povos africanos na formação da sociedade brasileira. Agora, a gente tem que se preparar para, quando vierem com falas racistas, a gente reagir. Quando vierem com esse racismo recreativo, seu cabelo duro, cabelo ruim, porque ele diz assim, cabelo de branco é cabelo bom, cabelo de negro é cabelo ruim. Não tem nada a ver isso aí. Cabelo ruim é cabelo que está sujo, é cabelo que está quebrado, que está fraco. Esse cabelo está ruim, precisa ser bem tratado para ele ficar bom. Se eu tenho meu black, meu cabelo forte, meu cabelo bem cuidado, meu cabelo é bom. Cabelo bom, todo mundo tem cabelo bom. Ou pode ter o cabelo ruim, eventualmente. Se o cabelo estiver maltratado, não estiver bem cuidado não é alisar. Que isso aí é racismo. Querer que os negros alisem o cabelo, que raspem o cabelo. Tem por exemplo, aquele lutador, eu esqueci o nome dele,
Ele é lutador de MMA, negro, e ele é careca. E tem uma declaração que ele deu que você sente o peso, a dor do cara, né? Ele ficou careca de tanto usar química para alisar o cabelo, que ele tinha vergonha do cabelo dele crespo. Então, é uma situação absurda. Ninguém pode ser tratado de uma maneira tão negativa na sociedade que se autodestrua, porque é uma forma de autodestruição. Então, ele tinha vergonha do cabelo pichain, do cabelo duro dele, do cabelo crespo dele, e ele vai lá e alisa para ficar igual o cabelo do branco. Se a natureza quisesse que nosso cabelo fosse igual ao do branco, a gente ia nascer todo mundo branco, todo mundo de cabelo liso. 1000 vezes eu morra. Se tiver reencarnação, eu quero voltar mulher negra com meu cabelo crespo, quero fazer o black power, quero botar minhas tranças, quero fazer as coisas que eu faço no meu cabelo. E não quero ser destratada. Não quero ser. O problema não está em mim. Por eu ser mulher negra, ter esse nariz, essa boca e este cabelo e essa testa. O problema está no racismo. Porque os povos são fantásticos, gente. Eu já fui na China, eu já fui nos Estados Unidos, eu já vi o povo chinês, parece que é um outro mundo mesmo, né? Você chega na África, a África não é tudo igual, para com essa loucura, entendeu? E a escola também tem responsabilidade nisso. A África não é um país. Para de falar da África como se fosse um país, não é um país. A África é um continente, são 54 países dentro do continente africano. Cada segmento tem cada povo africano tem um jeito de ser, é uma coisa extraordinária. Então, isso é uma riqueza para a humanidade. Os chineses serem como são, e eles são diferentes dos japoneses, eu nunca fui no Japão, mas eles são diferentes dos japoneses, que também é racismo, você dizer, é igual um caminhão de chinês, é igual um caminhão de japonês, tudo igual, mas nada tudo igual. Isso também é racismo, é discriminação, entendeu? Então, a gente tem que pensar sobre essas coisas, pensar não, que estudar, mergulhar, para a gente conhecer a nossa história, se banhar na nossa história, levantar a cabeça e não deixar que ninguém te discrimine. A cima está aí, mas se você se fortalece, você vai enfrentar ele e você não vai deixar que nenhum racista possa te dominar. Esse é o desafio. Uma belíssima fala, professora. A gente vê muito, professora deputada, a gente vê muito esse negócio a gente vê muito preconceito em relação a cabelo, principalmente com o cabelo nosso cabelo crespo. No ano passado não, que foi a pandemia, no ano retrasado, minha professora de história, numa aula falando que a gente nunca deve aceitar alguém falar que o nosso cabelo é duro. Que duro? É uma base de madeira, de mármore. Nosso cabelo não é duro. Nosso cabelo não é a ponto de... A gente não pode aceitar esse tipo de comentário, como a senhora citou no BBB, que o Rodolfo falou que o cabelo do personagem do monstro, aquele cabelo todo engongunhado, cheio de osso, não sei o que, parecia com o cabelo do João. O João se colocou muito bem, o Thiago no programa de hoje também se colocou muito bem, deu praticamente uma aula em relação a isso, citando o Babu Santana, que muito nos ensinou na edição passada sobre todo esse movimento que a gente tem que se libertar do racismo. E eu já venho puxando aqui, saudar todos que estão nos acompanhando nos comentários no YouTube. A professora Rita Pachologia mandou uma pergunta. A libertação dos escravos sem condições de sobrevivência gerou a favelização e a exploração do povo negro na condição de trabalhos domésticos sem salário e carga exaustiva de trabalho. O que é que a senhora tem a comentar sobre isso, deputada? Ela está coberta de razão. Por exemplo, o Brasil é campeão em trabalho doméstico.
Nenhum país tem tantas trabalhadoras domésticas como há no Brasil. E as condições do trabalho doméstico no Brasil, elas são, sim, condições análogas à escravidão para muitas pessoas. Por exemplo, agora mesmo, no mês de março, o DIEESE publicou um estudo sobre o desemprego. Primeiro, a taxa de desemprego no Brasil estava numa taxa de 13,5%. A das mulheres brancas também 13,5%. A taxa de desemprego das mulheres negras subia para 18,8%. Segundo, as trabalhadoras domésticas, 1.600.000 trabalhadoras domésticas foram demitidas na pandemia, gente. Agora, dessas 1.600.000 trabalhadoras domésticas demitidas, somente 400.000 tinha carteira assinada. É isso. Isso é o que, se não é a escravidão reatualizada, né? Se aproveitar do trabalho doméstico dos outros. Quando você olha nos bairros de classe média de Salvador, você vê, bairro de classe média são bairros brancos em Salvador. Você chega na Barra, a maioria de quem mora na Barra é gente branca, na Undina, no Horto Florestal, na Paralela. Você chega ali, só tem branco morando ali. Negro, a grande maioria é trabalhadora doméstica, é o porteiro, é as pessoas que estão ali servindo aquelas pessoas brancas que estão ali. Quando você vai no Nordeste de Amaralina, no Engenho Velho de Federação, que é o bairro que eu morava, né, no subúrbio ferroviário, você vê aquela negrada na Liberdade, a negrada está toda lá. Então, acabou a escravidão, oficialmente, mas não assinaram a carteira, não inseriram os negros em escolas, um grande projeto educacional de qualificação da população negra, uma escola pública de boa qualidade, bora botar todo mundo para estudar, tá certo? Eles trouxeram, foram os imigrantes italianos, libaneses, portugueses, espanhóis, para trabalhar na indústria erguida pelo trabalho livre, né, com carteira assinada. E a negrada foi sendo jogada na marginalidade, mantida na marginalidade. Então a negrada subiu o morro, o branco ficou no asfalto. E é no morro que tem os tiros, que morrem as crianças de bala perdida, como agora mesmo aqui no Vale das Pedrinhas, o menino Rian foi assassinado, a criança negra, menino de 9 anos tomou um tiro da polícia e morreu. E fica como isso aí? Não, é um substituindo o outro. Então é uma sociedade racista, é o racismo estrutural que Silvio de Almeida fala muito bem, e a gente tem que se conscientizar, gente. Porque isso pode mudar? Pode mudar. Depende de quê? Depende da sua consciência. Depende de a gente se conscientizar que essa estrutura ela pode rodar, ela pode mudar, a gente tem que desmantelar, fazer manifestação, fazer luta para poder transformar a sociedade. Se a gente ficar caladinho, de braço cruzado, só recebendo a porrada, a gente não vai para lugar algum. A gente não muda essa realidade. É isso. Eu vou ter que entrar numa outra live de homenagem a uma companheira que faleceu, e eu prometi que eu entraria, mas vamos caminhar para concluir. Puxando a última fala da senhora, o meu falecido Humberto Bastos me ensinava sempre isso, que Deus o tenha um bom lugar, que sem a luta e sem o conhecimento a gente não tem um. Principalmente nós, homens e mulheres negros e negras, que são diariamente, que apanhamos diariamente por essa sociedade ignorante, racista, conceituosa, que está a todo momento nos atacando.
Como a senhora, agradeço desde já a presença da senhora, agradeço a todos que estiveram nos comentários acompanhando, agradeço à diretora Helena Tavares, que está nos apoiando, dando todo o apoio ao nosso Grêmio, agradeço novamente a presença da senhora, que veio aqui nos dar essa aula, essas belas palavras. Lívia? Oi. Agradeço também a queridíssima Lívia, que está aqui comigo sempre. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direitinho, que minha internet resolveu ficar ruim agora, mas eu também agradeço muito, né? Consegui aprender muito, mesmo o tempo passando tão rápido. Agradeço ao colégio, né, Manuel Novaes, a Arlena, por nos proporcionar esses momentos de aprendizado, né? Que não é em todo colégio que a gente vê isso. Então, eu agradeço muito, agradeço a Deus, né, pela gente estar bem. Reforço, né, a fala da Olívia, para ficarem em casa quem puder, né, porque infelizmente tem pessoas que precisam trabalhar, colocar o pão em casa, mas quem puder fique em casa, se protejam, usem máscara, e muito obrigado. Obrigada. Eu quero aqui fazer uma correção, porque minha assessora botou que era Colégio Manuel Novaes, é o Manuel Novaes. Então, eu peço desculpas a vocês, né? Mas eu conheço, sim, minha sobrinha até estudou também no Colégio Manuel Novaes, e eu quero dizer que eu estou aqui à disposição, sempre que vocês precisarem. Para mim é um prazer fazer esse bate-papo com vocês, porque também é uma forma de eu me manter na educação. Eu acredito na educação como uma estratégia, de fato, de transformação das pessoas. E, com certeza, a gente vai transformar o mundo. Paulo Freire dizia que a educação não faz a revolução, mas ela prepara as pessoas para fazer a grande revolução de transformação social. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês e parabéns por vocês estarem atuando no Grêmio. Eu fui do Diretório Acadêmico de Pedagogia, foi uma experiência fantástica para mim. Fui presidente do DA por 2 vezes, fui diretora de Educação e Cultura do DCE da UFBA, quase ia para a União Nacional de Estudantes, não deu, eu mesmo decidi que eu não participaria, porque eu estava muito sobrecarregada com a tarefa de trabalhar e estudar, infelizmente não deu para ir. Mas movimento estudantil é fundamental para a formação da nossa cidadania. É uma parte muito importante do nosso aprendizado. Tá? Tudo de bom. Obrigada. Parabéns, Lívia. Parabéns, Rian. Obrigado, deputada. Para encerrar nossa live, eu agradeço. A senhora citou na sua sobrinha que estudou no colégio, foi inclusive ela, Manuela, que ajudou a gente a estar fazendo esse bate-papo, que me passou o contato da sua assessoria. Agradeço ela, agradeço também a sua assessora Tamires, a Maria esteve me ajudando a mediar, a conseguir fazer esse bate-papo. Agradeço muito a senhora, deputada. Obrigada, Rian. Estamos juntos. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, querida. Adorei, gente, agradeço a todos que participaram do nosso bate-papo. Já adianto a vocês que o nosso próximo bate-papo teremos a nossa convidada, a juíza Antônia Faleiros, que foi empregada doméstica e se tornou não, e alcançou o cargo de juíza. Agradeço a todos o nosso próximo bate-papo. A todos uma boa noite e muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem em casa e se cuidem.